O cheiro do peru assado tomava conta da cozinha. Eu, Alison, preparei tudo: bandeja de petiscos, toalha passada, cartão com o nome de cada um. Eu estava grávida de 9 meses e planejei essa ceia de Natal toda sozinha. Minha mãe, Bárbara, e minha irmã, Lauren, só ficavam sentadas na sala, mexendo no celular. Nunca ajudaram, nem agradeceram. Lauren riu e falou: Alison faz tudo, como sempre. Mas não foi com carinho. Minha mãe disse rindo: ela sempre quer fazer tudo sozinha, depois fica cansada e culpa todo mundo. Eu sorri de mentira, mas meu peito estava pesado. Agora era eu que pagava tudo nessa casa. Depois que meu pai morreu, minha renda como contadora foi o que manteve a casa funcionando. Minha mãe vivia dizendo: tô mal, não consigo pagar médico. E mesmo sabendo que ela tinha herança e ajuda do governo, eu ainda sentia pena dela. E aí a Lauren começou a depender de mim também. Ela largou a faculdade para ser influenciadora, mas passa o dia no celular. Mesmo assim, quando ela me olhava com os olhos cheios d'água, eu não conseguia mandar ela procurar outro caminho. Até hoje nada mudou. Quando estava pondo os garfos na mesa, fiquei tão fraca que quase caí. Sentei devagar numa cadeira para descansar um pouco. Eu não estava bem, mas se falasse alguma coisa, iam me chamar de dramática. Foi quando eu ouvi: o que você pensa que tá fazendo? Esse é o lugar da Lauren, não é? Era minha mãe gritando. Só porque tá grávida não quer dizer que pode ser preguiçosa. Levanta, Alison. Todo mundo olhou para mim. Uma mulher grávida de 28 anos levando bronca da mãe na frente de todo mundo. O clima ficou gelado. Eu falei: mãe, só estava descansando um pouquinho. E ela, sem desculpa, veio pra cima de mim e pegou no meu braço para me levantar. Eu senti uma dor forte e engasguei de dor. Mas aí uma voz veio da porta. Que diabos você pensa que tá fazendo? Todo mundo olhou. Era Dorothy Manning, minha avó. Disseram que ela estava doente demais para vir, mas ela apareceu com uma bengala. A casa ficou em silêncio. A presença dela mudou tudo. Ela disse: gritar com uma mulher grávida? Que vergonha! Você já parou para pensar o tanto que sua filha faz para sustentar essa família? Alison, você não é empregada nessa casa. Bárbara ficou sem jeito, mas logo desviou o olhar e deu um sorriso forçado. Ah, por favor, tô só colocando limites. Você fica mimando e ela acaba passando por cima de todo mundo. Dorothy respondeu calma, mas direta: quem tá passando por cima é você. Família de verdade agradece quem segura as pontas. Não usa a filha como se fosse uma funcionária. Isso não é família. Os convidados começaram a olhar diferente. Antes pensavam: ela é a mais velha, é obrigação dela. Agora os olhares estavam em Bárbara e Lauren. Lauren abriu a boca para falar, mas ficou quieta. Mordia o lábio, olhando para baixo. Dorothy veio até mim e puxou uma cadeira para se sentar do meu lado. Ela chegou perto e disse bem baixinho: você já fez demais. Agora é hora de viver por você e pelo seu filho. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu nunca tinha pedido ajuda. Sempre achei que, se eu aguentasse tudo calada, um dia a inteligência artificial melhorar. Mas com poucas palavras, minha avó começou a derreter o gelo que tinha dentro de mim. Talvez ela não soubesse todos os detalhes das minhas contas, mas sabia que eu estava cansada. Obrigada, vovó, falei com a voz fraca. Mas não sentei de volta ainda. Peguei o celular do bolso e abri um aplicativo em silêncio. Ali estava o histórico de anos pagando as contas da minha mãe, gastos com médico, comida, tudo. Chega, murmurei, cancelando cada transferência, uma por uma. A cada mensagem de confirmação, parecia que um peso saía do meu peito. Quando terminei, fui pro meu quarto e me sentei. Tinha acabado. Eu não falei em voz alta, mas senti essas palavras tremerem dentro de mim. Chegou um e-mail do banco. Todo o dinheiro que eu mandava agora estava cancelado. Eles nunca mais iam pegar nada de mim. A casa ficou em silêncio. O barulho do passado desapareceu. Não era vingança o que eu sentia. Era como uma oração atendida. Ninguém mais inteligência artificial me usar ou pedir sacrifício. Daquele momento em diante, eu não era mais só filha, irmã ou caixa eletrônico. Eu era uma mulher resgatando a própria vida. Anos atrás, tudo era diferente. Eu trabalhava numa empresa grande de auditoria e gostava do que fazia. Meu namorado, Paul, e eu falávamos muito sobre o futuro. Nos fins de semana, a gente visitava apartamentos pequenos e falava: talvez aqui seja nosso começo. Eu tinha 24 anos e ainda tinha sonhos de carreira e família. Paul era meu oposto, extrovertido, simpático, cheio de charme. A gente se apaixonou rápido. No nosso primeiro encontro ele disse: gosto de como você sempre tenta resolver tudo sozinha. Fiquei sem jeito, mas também feliz de ouvir isso. Naquele tempo eu já pagava quase tudo em casa, morrendo de medo de pedir ajuda.
Então, o jeito calmo do Paul me parecia um alívio. Um ano depois, ele me pediu em casamento num restaurante simples. Ele mostrou um anel simples e disse: "Quer construir uma vida comigo?" Naquele momento eu não tive dúvida. Disse sim. E quando ele me abraçou eu consegui ver um futuro feliz naquele momento. Mas minha família não aceitou. Desde o começo minha mãe Bárbara foi contra. Ela falava: "Esse cara tem alguma chance de ter uma carreira de verdade?" A interferência deles cansava. Mas o verdadeiro problema não era minha família. Era o meu sonho. Eu tinha um sonho e ainda não estava pronta para desistir dele. O Paul sempre dizia: "Não importa o que sua família pensa ou quanto você está ocupada com trabalho. Tô do seu lado. A gente pode construir tudo juntos, do zero." Mas com o tempo até a gentileza dele começou a parecer um peso. Um dia falei bem baixinho: "Desculpa, pensei muito e acho que preciso me dedicar à minha carreira agora." Paul ficou calado um instante e depois disse: "Tá bom." Sem briga, sem raiva, só um sorriso tranquilo. Nem a gentileza dele mudou a decisão que eu tinha tomado. Eu nunca deixei de gostar do Paul. Uma parte de mim ainda queria que ele fosse feliz, mas naquela época eu queria escolher uma vida feita por mim, não uma onde outra pessoa cuidava de tudo. 3 meses depois do pedido, nos afastamos aos poucos e terminamos. O Paul nunca seria feliz com alguém como eu, que só queria trabalhar e construir uma carreira. Depois que acabou, me joguei de cabeça no trabalho como se fosse um escudo para não sentir nada. Chegava no escritório todo dia às 7 da manhã e ficava até tarde, mexendo em planilhas e prazos. Fui promovida rápido. Virei chefe da equipe de atendimento a clientes antes de todo mundo. Eu trabalhava muito bem. Mas quando chegava em casa, a realidade me atingia de novo. A conta do hospital da minha mãe tinha aumentado. Ela dizia: "Você ganha mais, Alisson." É justo, né? No começo pensei que inteligência artificial ajudar só um tempo. Mas com o tempo todo mundo começou a depender de mim. A Lauren largou a faculdade, ganhava uns trocados com vídeo, mas nunca ajudava em casa. Até que veio o ponto de ruptura. "A gente tá pensando em morar com você", minha mãe falou um dia depois de eu assinar o contrato do meu novo apartamento. Eu fiquei em choque. "Espera, como assim? Vocês todos?" Eu perguntei. Bárbara respondeu como se fosse normal: "Você tá se mudando para um lugar maior, né? Se você consegue pagar o aluguel, não tem problema a gente ficar com você. Somos família. E além disso, você não vai conseguir criar esse bebê sozinha, vai?" Quando ela disse isso, algo dentro de mim simplesmente quebrou ponto antes de eu conseguir responder. Lauren já falou: "Eba, o quarto do sótão é meu." Nem deu tempo de eu abrir a boca. O sonho pelo qual eu lutei tanto já estava virando a nova base de conforto delas. Desse dia em diante, minha vida virou uma lista de coisas que eu tinha que aceitar. Lavar a louça, cuidar das contas, fazer tudo. Eles só diziam: "Você é a mais velha, né?" Diziam que eram gratos, mas era uma gratidão falsa. O que era de verdade era a exploração. Eu pagava as contas do hospital e as despesas da minha mãe. No papel, ela parecia como uma senhora que morava sozinha. Mas na realidade, eu morava com ela e bancava tudo. A gente mentia nos documentos porque a Bárbara sabia que assim recebia mais ajuda do governo. E eu não podia falar nada, senão parecia que eu estava obrigando minha própria família a depender de mim. Eu sabia das contradições. E comecei a planejar minha fuga em silêncio. Eu sabia que não dava para continuar assim. Agora estou grávida de 9 meses. Depois que o noivado com Paul acabou, descobri que estava esperando um bebê. Eu acabei cedendo à voz da minha mãe que dizia: "Você não vai conseguir criar um bebê sozinha. Vai me deixar presa a essa casa de novo?" Lembro desse dia como se fosse hoje. Olhei para minha barriga na frente do espelho e tentei me dar força. Será que é isso mesmo? É essa vida que eu quero? Ninguém podia responder essa pergunta por mim. Só eu mesma. Naquela noite, mesmo depois de voltar pro meu quarto, não consegui dormir. Sentei na frente do espelho, olhando para aquele vidro escuro. Meu corpo doía. Minha barriga estava pesada. Meus pés inchados. Minhas costas doíam. Mas a dor que mais pesava era a do meu peito. A risada da Lauren, fria e egoísta. A expressão gelada da minha mãe. Foi ali que eu entendi. Eu não era importante como filha, eu era útil. Meus olhos ardiam, mas eu não queria mais chorar. Não por eles. Então sexta algumas mensagens não lidas no celular. Eram da Wendy. "Como você está? Não se esforça demais. Me liga se precisar de alguma coisa, tá?" Foi a primeira vez em semanas que meus ombros relaxaram. Então eu senti meu bebê se mexendo na barriga. Inspirei fundo e coloquei a mão em cima. Por essa criança eu vou me levantar.
Eu preciso ir para um lugar onde ninguém me trate com desprezo, onde eu não viva com medo ou sob controle. Essa decisão entrou calada, mas firme. No dia seguinte à ceia, um silêncio estranho tomou conta da casa dos Reynolds. Bárbara postou um vídeo no TikTok. O título era O Lamento de uma Mãe Abandonada pela Filha no Natal. No vídeo, ela parecia sentada sozinha num canto da sala, como se fosse uma heroína triste de uma novela. Fiquei pensando que as pessoas iam achar vendo aquilo. Quem visse esse vídeo inteligência artificial achar que eu era vilã, mas era tudo encenação. E era exatamente o que Bárbara queria. Mas eu já não era mais a mesma mulher. Na noite anterior, minha avó Dorothy mudou tudo com uma frase só: gritar com uma mulher grávida? Que vergonha! Alison, você não é empregada nessa casa. Aquilo acendeu um fogo dentro de mim que eu já tinha esquecido que existia. Quando acordei no dia seguinte, olhei no espelho e está algo diferente. Eu não sou escrava. Eu não sou caixa eletrônico. Falei isso alto. Não com raiva, mas com firmeza. Lembrei das palavras da minha avó. Você já fez demais. Agora é hora de viver por você e pelo seu filho. Foi a primeira vez em muito tempo que eu me senti amada de verdade. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Wendy. Ela é minha melhor amiga desde a faculdade. Uma mulher forte, dona do próprio negócio online de educação. Era a única em quem eu confiava de verdade. Escrevi: preciso muito conversar. E ela leu na mesma hora. Respondeu: a qualquer momento. Quer vir agora? Só com isso, já senti um peso saindo do meu peito. Enquanto me arrumava, olhei no espelho. Meus olhos estavam cansados, minha barriga de 9 meses pesava. Mas o olhar era firme. Ninguém mais me controla, eu disse pro meu reflexo. Dessa vez eu falava com verdade. A casa da Wendy era o único lugar onde eu conseguia respirar. Não acredito que estamos nos vendo assim, mas tô tão feliz que você veio, ela falou abrindo a porta com um sorriso. Tinha chá de ervas e biscoitos caseiros na mesa. Aquele gesto simples fez meus ombros relaxarem um pouco. Posso te contar tudo? Eu perguntei. Ela assentiu. Foi tudo que eu precisava. E então contei tudo que eu nunca tive coragem de dizer em voz alta. Como eu pagava todas as contas. O plano de saúde da minha mãe. A faculdade da minha irmã. Como Bárbara e Lauren viviam em cima de mim, sem pedir, mas exigindo. Como eu não consegui dizer sim pro Paul, não por falta de amor, mas por estar presa demais. Como a palavra família virou uma desculpa para me usarem. Wendy não me interrompeu nenhuma vez. Ela só segurava minha mão e escutava. Quando terminei, meus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu tô errada? Eu perguntei. Não, você não tá errada. Na verdade, tô surpresa que você aguentou tanto. E você não tá mais sozinha. As palavras dela entraram no meu peito como chuva num chão seco. Mais tarde aquele dia, Wendy me apresentou uma amiga dela, uma advogada experiente em direito de família e finanças. A gente sentou e reviu tudo com calma, documentos, provas, como eu podia pedir ajuda do governo. A advogada disse: você não tá só ferida emocionalmente. Você foi maltratada de verdade. Vamos resolver isso. Eu assenti. Não era vingança. Era sobre pegar de volta a vida que sempre devia ter sido minha. Naquela noite, deitei no sofá da Wendy e coloquei a mão na barriga. Quero ser o tipo de mãe que meu filho vai sentir orgulho. Essa decisão calma, mas forte, crescia dentro de mim. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas cortinas e batia de leve no meu rosto. Mas meu rosto ainda não tinha paz. Mesmo depois de passar uns dias na casa da Wendy, minha cabeça não parava. Mesmo com meu bebê se mexendo, me lembrando que a vida estava aqui dentro de mim, eu não conseguia descansar de verdade. Eu lembrava da humilhação na ceia, dos olhares frios da Bárbara e da Lauren, das palavras duras da Dorothy e de como tudo o que eu conhecia estava desmoronando. Era como uma tempestade dentro de mim. Eu sabia que fiz a escolha certa, mas os anos em que eu só sabia me sacrificar ainda tentavam me puxar para trás. Quando saí daquela casa com só uma sacolinha na mão, minhas pernas tremiam um pouco, mas eu não queria que ninguém visse isso. Não consigo respirar, pensei. Quando cheguei no pé da escada eu já estava sem fôlego. Meu corpo pesava. O bebê se mexia procurando um espaço. Desculpa, meu amor, falta pouco. Eu sussurrei em pensamento, subindo degrau por degrau. A caminhada até a estação parecia infinita. Mesmo com meu tênis apertado, ele parecia largo. E o pior era a indiferença das pessoas. Os olhares eram gelados. Ninguém inteligência artificial me ajudar. Essa era a verdade. Quando finalmente cheguei na casa da Wendy, meu corpo parecia de chumbo. Mas toquei a campainha de pé. Quando ela disse bem-vinda de volta, minhas lágrimas caíram em silêncio. Alguém me recebia de verdade. Eu pensei,
Vou ficar bem. Abri meu notebook. O vídeo ainda estava lá. Aquele que a Bárbara postou no dia depois da ceia. O lamento de uma mãe abandonada no Natal. Na tela, ela parecia sentada no canto, como se fosse uma mãe triste de novela. Ela dizia: não quis incomodar minha filha grávida. Fiquei quietinha. Mesmo que me julguei mal, eu fiz por amor. Tudo com choro fingido, luz bem planejada, legendas destacando as lágrimas. Os comentários começaram a chegar. Que emocionante. Como essa filha foi tão cruel? Se nem a própria mãe ela ama, como vai amar um filho? O vídeo passou de 100 mil visualizações. Doações começaram a chegar, mesmo sem pedir. Isso é mentira, eu falei baixo. Abri um arquivo. Depois outro. Transferências bancárias. Contas de hospital pagas por mim. Fotos da Bárbara jantando fora, fazendo compras enquanto dizia estar doente. Extratos, notas, datas. Tudo documentado. Wendy olhou para mim e disse: se você vai mostrar a verdade, é agora. Você não é filha de uma vítima. Ela finge ser a coitada, mas a realidade é o contrário. Eu assenti em silêncio. Coloquei as mãos no teclado e comecei a escrever. Com calma. Com firmeza. Você consegue, Alison, eu pensei. Isso aqui é só o começo. Wendy colocou a mão no meu ombro com jeito. Eu olhei para minha barriga grande e redonda. Por essa criança, eu preciso mudar. Não só como mãe, mas como mulher que tá dando o primeiro passo para uma nova vida. Abri devagar o aplicativo das redes sociais. Até agora, minha mãe usava a internet para contar mentiras. Mas hoje não. Hoje eu inteligência artificial usar para contar a verdade. Não era para fazer drama. Era para mostrar os fatos. Escrevi: isso não é uma resposta para minha mãe. É um registro da verdade. Depois da legenda coloquei PDFs com os comprovantes de transferência, contas de hospital pagas. E fotos das férias da Bárbara durante a época que ela dizia estar doente. Tinha até nota fiscal de maquiagem cara. Durante minha gravidez, eu sustentei minha família de um jeito que quase ninguém viu. Eu quero que as pessoas saibam como isso foi. 10 minutos depois, os comentários começaram a chegar. Espera, qual é a verdadeira história então? Essa prova é muito clara. Ela fez tudo isso com 9 meses de gravidez? A mãe do vídeo parece outra pessoa agora. Até gente da região comentou: esses documentos são reais. Esse formato aqui usamos na minha empresa. Ela é quem cuida das finanças de vários negócios aqui. É confiável. Em pouco tempo, a história mudou. A imagem de vítima que a Bárbara tinha criado começou a desmontar na frente de todo mundo. Eu cliquei no post e soltei um suspiro fundo. Não importa o que acontecer depois. Meu coração estava calmo. Isso não foi vingança. Foi um passo para minha cura e para construir uma vida de verdade com meu bebê. Wendy trouxe um café e sentou do meu lado. Isso foi forte. Eles não vão conseguir ficar calados agora. Eu respondi: eles nem precisam responder. Agora tanto faz. Eu não vou voltar. Wendy fez que sim com a cabeça e deu um tapinha no meu ombro. Meu bebê se mexeu de leve dentro de mim, como se estivesse dizendo: muito bem. Coloquei a mão na barriga e fechei os olhos. Vamos começar uma vida nova. Só eu e você. Sem mais controle. Sem mais medo. Naquela noite algumas hashtags começaram a bombar. O que é amor de verdade na família? Grávida com dignidade. Mulheres que dão a volta por cima. No dia seguinte, o celular da Bárbara não parava de tocar. O hospital ligou dizendo que as receitas dela foram suspensas. A conta da farmácia também foi bloqueada. Até o aluguel, a luz e o gás agora tinham passado pro nome de outra pessoa. Eu revi o contrato de aluguel e mandei mensagem pro dono do imóvel: quero encerrar o contrato no fim do mês que vem. Falei com calma. Quando organizei tudo, Wendy me ajudou a mudar para uma nova casa. Era hora de recomeçar com meu bebê. Poucos dias depois, Bárbara e Lauren descobriram, mas não foi por mim. Foi pelo dono do imóvel. Ele avisou: o contrato de vocês termina no mês que vem. Pela primeira vez, eles perceberam como a situação dele estava realmente difícil. Eles tentaram falar comigo, mas eu já tinha mudado meu número e meu e-mail. Não existia mais um jeito direto de chegar até mim. Com medo de perder a casa, Bárbara gritou de raiva. Lauren, chorando, falou baixinho: como a gente chegou nesse ponto? Mas essa foi a minha resposta, mesmo sem falar nada, depois de anos carregando uma vida que nem era minha. Tudo na vida deles parou. Eles foram tentar ajuda em vários lugares, mas ninguém fez nada. Então um dia receberam um aviso oficial. Todo o apoio financeiro tinha acabado. Lauren começou a ficar com medo do que as pessoas iriam dizer. Um vídeo da ceia de Natal apareceu online. Irmã grávida é forçada a sair do seu lugar pela própria mãe e irmã.
tratada como uma empregada. O vídeo espalhou rápido, e muita gente começou a criticar. Como tratam uma grávida desse jeito? Essa irmã é uma sanguessuga. Espera, eles viviam do dinheiro dela? Os seguidores de Lauren sumiram. Todas as parcerias com marcas foram canceladas. Toda vez que ela tentava fazer alguma coisa, as empresas diziam: você não combina com a nossa imagem agora. Numa noite, a família Reynolds estava reunida na sala de estar, mas o clima era frio. Mãe, será que a gente foi tão ruim assim? Bárbara parou e abaixou o jornal. Ruim? Talvez ruim seja exagero. Mas a verdade é que a gente pegou a gentileza dela e devolveu com egoísmo. Bárbara mordia o lábio. Eles viviam do meu dinheiro como se fosse deles por direito. Não davam nada em troca. Agora eles tinham que encarar essa verdade. Então a campainha tocou. Era uma entrega. Dentro da caixa, um cartão simples e uma carta. Estou vivendo dias de paz com meu filho na nossa nova casa. Tive muito que pensar, mas agora estou tranquila. Não quero mais viver presa ao passado. Eu escolhi seguir em frente. Não vou voltar. A vida de sacrifício acabou aqui. Num quarto calmo de hospital, eu fechei os olhos. Depois de uma longa luta, eu segurei uma vida nova nos meus braços. O calor de um recém-nascido. Bem-vindo ao mundo, Lucas. Lágrimas desciam pelo meu rosto quando eu falei seu nome. Ele abriu a boca e pegou meu dedo. Não importa o quanto eu tenha me sentido sozinha, esse momento valeu tudo. Depois que recebi alta, fui para um apartamento pequeno na zona oeste da cidade. Não era novo, mas o sol entrava bonito pela janela. Tinha móveis simples, algumas plantas. No berço do Lucas, coloquei livros ilustrados que eu amava quando era criança. Um dia chegou uma carta. Um envelope cinza claro com uma letra que eu reconheci na hora. Logo abaixo do meu nome estava escrito: seria errado da minha parte sonhar que um dia podemos ser nós três? Você, eu e o Lucas.